Oi pessoal, todos bem? No vídeo de hoje vamos dar início à nossa saga de The Lost Canvas. Vem comigo? Como de costume, vou deixar linkado para vocês a nossa playlist de Cavaleiros do Zodíaco, que contém aí várias sagas para você acompanhar desde o início do anime. E vim pedir também para vocês ajudarem na nossa meta de chegar aos 1000 inscritos no canal, estamos muito perto. E também vou deixar linkado o Apoia-se do Moeda Geek para você que gosta do nosso conteúdo e quer receber coisas com exclusividade e participar também de sorteios de gift cards. Eu também deixei linkado a vaquinha da minha bebê de 9 meses, a Camille, que tem encefalopatia crônica e epilepsia e nós estamos precisando muito da ajuda de vocês, seja doando ou compartilhando. Então, se você quer conhecer mais sobre a história dela, está linkado aqui neste vídeo para vocês. E sem mais delongas, vamos começar a nossa saga. The Lost Canvas é um anime mangá de autoria da Shiori Teshiroji, que é baseado aí em Cavaleiros do Zodíaco de Masami Kurumada. Vai narrar aí uma visão alternativa da Guerra Santa de Next Dimension, entre Athena e Hades lá por volta do século XVIII. A série tem como protagonista o Cavaleiro de Bronze de Pégaso, o Tema. Ele é um órfão que cresceu junto ao seu amigo Alone, que é o hospedeiro lá de Hades, e a Sasha, que é a reencarnação da deusa Athena. The Lost Canvas vai se passar aí 2 séculos antes da Guerra Santa contra o Hades, que a gente vê ali o Seiya e os demais cavaleiros enfrentando. E é por essa data que nós vamos ver o Doku e o Hypnos aparecendo, por exemplo, durante a saga. Bom, o esquema da nossa saga de The Lost Canvas vai ser a mesma do Soul of Gold. Eu vou contar episódio por episódio a cada vídeo, que vai sair às quartas-feiras. Então vamos falar do primeiro episódio, A Promessa. Desde as eras mitológicas, a deusa Athena, protetora da Terra, e Hades, o imperador do inferno. E eles se enfrentam a cada 2 séculos numa terrível batalha para ver quem vai dominar a Terra. É a chamada Guerra Santa. E uma nova batalha está prestes a começar. Na Itália, durante o século XVIII, tudo estava em uma calmaria. E um certo jovem chamado Alone apreciava a natureza, os pássaros, a arte. Até que ele encontra um filhotinho de cachorro muito fofinho. Estava, infelizmente, sendo perseguido, levando pedradas de outros 2 meninos. Alone tentou ajudar o filhote, mas ele levou uma pedrada em seu rosto. E ele descobriu que o filhotinho tinha roubado os pães que aqueles garotos iam comer no almoço. Então Alone fez uma troca. Ofereceu pelo cachorro uma tinta vermelha que tinha comprado no dia anterior na cidade. Se os dois vendessem a tinta, eles poderiam comprar mais pães e ainda ia sobrar. E os garotos malvados aceitaram a oferta e foram embora. Depois desse momento, eles vão conhecer o Tema, que é outro órfão, e acaba brigando ali com Alone porque ele vendeu a tão preciosa tinta. E Alone, muito parecido com o jeitinho do Shun, falou que ele não gostava de violência, que não é bem assim que se resolvem as coisas. Afinal de contas, o Tema já é mais esquentadinho e queria dar uma surra nos garotos, mas Alone pediu que ele pedisse desculpa a eles. Na igreja, o Alone estava pintando um lindo quadro. Até que aparece um padre que veio de uma catedral da floresta, que se interessou muito por suas pinturas. O Alone achou estranho o fato de nunca ter visto esse tal padre, mas o padre falou que sabe que ele sempre foi lá em sua catedral, e pergunta se a pintura é a do anjo que é guardada no interior da catedral. Alone admite que sim, e falou que infelizmente não permitiram que ele visse ela, né, porque não é aberto para visitantes essa tal catedral. E ele diz que a pintura é tão bela que faz um pecador se redimir e derramar lágrimas de arrependimento, e que o seu maior sonho era poder ver a pintura com seus próprios olhos. Por um instante, o Alone achou que tinha visto uma estrela na testa do padre, uma estrela de 5 pontas, mas ela sumiu. O padre então questionou por que ele não pintou os olhos do anjo no centro da pintura, e o Alone respondeu que não estava conseguindo a cor que ele tanto queria. A cor era especificamente um vermelho que transparecesse a luz do crepúsculo. Ele tentou muitas tonalidades, mas nenhuma se encaixava no que ele realmente queria. E o padre explicou que existe um limite para as cores criadas pelos seres humanos. Aí ele entrou naquela explicação científica sobre ilusão óptica causada pela luz e etc. E chamou-as de cores falsas. E o padre chega com uma proposta para o Alone. Diz que se ele quer encontrar cores verdadeiras, ele devia subir a montanha ao norte da vila, porque lá tem frutos e flores vermelhas que diziam ter nascido do sangue que jorrou das asas partidas de um anjo. E que também diziam que as cores que esses frutos e flores apresentam
são as que mais se aproximam do verdadeiro vermelho. O Alone, claro que vai, né? E ele foi levando seu cachorrinho. Ele ficou maravilhado porque lá se assemelhava muito ao paraíso da mitologia grega, os Campos Elíseos, que vocês sabem que apenas humanos com permissão divina podem entrar. E lá ele fez uma pintura do seu cachorro. Do nada aparece uma garota que se chamava Pandora, que ofereceu para o Alone ter todas as cores que existiam nesse mundo. Essa cena é bem esquisita, sabe? Tipo, ela dá uma bicuda lá no pobre do cachorro e depois beija o Alone e os lábios dele inclusive sangram. E ela fala que esperou por muito tempo e disse que ele era o nosso senhor. E aí o colar que o Alone carregava se tornou diferente, ganhando a forma de estrela, com a escrita Yours Ever. E ela explica que para que o senhor dela nascesse na Terra, ele devia pegar um corpo humano, mas que fosse a alma mais pura. Ela se ajoelha lá na frente do Alone e diz que estava à espera dele, o chamando de Senhor Hades, o Imperador das Trevas. Enquanto isso, na floresta, um homem carregava uma urna gigante e usava um grande chapéu. 2 rajadas de energia apareceram em direção desse homem, causando uma explosão. E 3 homens foram responsáveis pela tal explosão. 3 homens que usavam armaduras. Daquela urna, daquele homem de chapéu, saiu então uma armadura dourada. Era a armadura de Libra. Eis então que Doku atacou os 3 cavaleiros com um golpe chamado Cólera dos 100 Dragões. 2 deles já morreram de cara, e o terceiro o questionou que um dos 12 cavaleiros estaria fazendo fora do santuário. E Doku, sem papas na língua, já falou que era para derrotar Hades. E claro, o cara fez todo um suspense e falou que ele jamais saberia a localização do Hades. Mas Doku tinha um mau pressentimento. Ele sentiu o forte cosmo, afinal de contas. Tempo depois, o Alone havia acordado no orfanato, onde estava o Tema e uma outra pessoa. Tema explicou que sentiu uma espécie de sensação de que algo ruim estava acontecendo ao Alone, por isso estava uma coisa errada e soube onde procurá-lo. E ele tenta explicar aquela teoria do cosmos sendo um universo dentro dele ganhando um poder. Eis que entram 2 garotas e avisam a eles que uma tempestade estava vindo e que a cidade tinha fechado seus portões. O Tema mostrou uma pulseira de flores e perguntou se o Alone se ele lembrava da promessa que ele, o Alone e Sasha tinham feito quando eles ainda eram crianças. Tema disse que prometeu salvar eles de qualquer jeito, afinal eles eram amigos e família. Eis que o Tema saiu para ver o rio enquanto o Alone tranquilizava as outras crianças. E o Tema descobre que devido a um desfiladeiro de pedras, o rio estava tendo a sua passagem impedida. Era por isso que a água ia até a cidade. Tema tentou quebrar lá as rochas com os próprios punhos, mas era inútil. Doku sentiu um cosmo que era diferente dos espectros e foi em sua direção, até que ele encontrou o Tema. Eis que de repente, uma luz azul envolve ele e ele consegue desferir um forte golpe. E as rochas, enfim, despedaçaram-se. Doku, de cara, já percebeu que aquilo era um cosmo, mas o Tema acabou desmaiando depois disso. Doku o salva e explica para o Tema depois que ele acorda que o rio voltou ao seu estado normal. No dia seguinte, o Doku perguntou ao Tema se ele queria ajudar mais pessoas com o imenso poder que ele carregava, se tornando um cavaleiro de Atena. Tema então aceita e diz que iria voltar quando conseguisse se tornar um cavaleiro. Enquanto isso, Alone ficou um pouco chateado porque ele nunca conseguiu fazer os olhos do Tema com o vermelho correto. Mas ele prometeu que quando ele voltasse, ele seria um grande pintor. Doku e Tema partiram ao santuário e se despediram dos outros. Enquanto isso, na Catedral da Floresta, o padre que falou com Alone e Pandora se encontrava conversando. O padre disse que fazia somente um pouco mais de 200 anos desde a última Guerra Santa. E agora, a reencarnação do Imperador das Trevas estava entre eles. E Pandora explica que só bastava esperar ele despertar completamente. E o padre, entre aspas, explicou que quando esse dia chegar, todas as coisas morreriam e o mundo se tornaria completamente do Imperador Hades. E temos o fim do episódio. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que vocês acham de The Lost Canvas? É uma das sagas que eu mais amo de Cavaleiros do Zodíaco. É uma pena que ela não seja canônica e infelizmente não fez tanto sucesso lá fora a ponto de ser considerada canônica. Mas eu quero saber de vocês se vocês gostam ou não da saga de The Lost Canvas. Me conta aí nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Dessa vez a gente tá lançando 2 vídeos por semana, então não vai perder. Um focado em anime e o outro focado em jogos. E eu vejo vocês no próximo vídeo.